Boa noite, família. Tem alguém feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Iniciamos na última semana iniciamos essa nova série, Cartas Vivas de Alegria. Então isso é o nosso chamado, esse é o nosso comissionamento, sermos cartas vivas do Evangelho da graça de Deus. Então o Senhor está fazendo algo em nós, e da mesma maneira o Senhor vai fazer algo através de nós, e esse é a ênfase, disso tudo, é esse processo de transformação que nós vamos passando, e nós sempre compartilhamos que ele começou, mas ele vai continuar, não há uma data, ele vai terminar o dia que o Senhor vier nos buscar, ou o dia que Ele, nos levar. Então, eu e você vamos estar passando constantemente, e esse processo de transformação é para que o Evangelho possa ser expresso através da nossa vida, e a base também, outro texto que nos demonstra isso é Romanos 8, 28, 29, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então o compromisso de Deus não é fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas o compromisso de Deus é fazer com que todas as coisas cooperem para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então agora a revelação é para quê? Para que eu e você venhamos a perceber, os nossos olhos espirituais abertos, para que você venhamos a ver que as circunstâncias são para cooperar com o propósito de Deus na nossa vida. Então as circunstâncias boas e as ruins, todas as coisas Deus vai fazer. Então eu e você, como nós já falamos aqui, não podemos forçar Deus a fazer algo que Ele não queira, mas nós podemos impedir que Deus faça algo na nossa vida. Como? Resistindo. Nós podemos resistir a Deus, e aí quando nós resistimos a Deus, o processo de transformação não irá cumprir o propósito. Então é como se fosse, uma ilustração interessante, é como se eu e você estivéssemos na escola. Então nós nunca saímos da mesma série, sempre na quinta série. Já viu, tem umas pessoas que estão sempre na quinta série, dizem que é os homens que estão sempre na quinta série, mas isso é uma mentira maligna. Mas, amém, alguns tudo bem, mas enfim, ou seja, não passa daquela série, e espiritualmente é a mesma coisa. Então eu não consigo passar, eu não consigo romper com situações. Então as situações aqui, elas vão acontecendo, quando chega numa situação específica, eu vou lá e rodo no texto de novo. Eu vou lá e de novo, não consigo avançar, não consigo romper. Por quê? Porque eu não consigo perceber que aquilo é Deus promovendo crescimento na minha vida. E aí eu vivo como o povo de Israel, lá no deserto, lembra? 38 anos rodando o deserto, 38 anos, o caminho para a terra prometida, gente, não dava um ano, vamos forçar aqui a barra dizendo que é um ano, não dava um ano, e eles ficaram 38 anos, mais 2 em Cades Barneia, 40 anos para entrar na terra prometida. E a terra prometida, ela aponta para a plenitude de Deus na nossa vida. Então, o que o Senhor quer sempre nos conduzir é que eu e você venhamos a amadurecer, e você venhamos a perceber que o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida, que o Senhor está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso crescimento, e isso é uma expressão de amor e graça de Deus. Então resta a nós o que? Nos submetermos a Deus diante das circunstâncias. E aí então eu e você, quando nós somos contrariados, eu e você não vamos fugir daquela circunstância, nós vamos nos submeter a Deus diante daquela circunstância. Quando houver algum tipo de confronto, quando tiver algum tipo de conflito nos relacionamentos, vamos pegar o casamento, eu não vou me separar da minha esposa, eu não vou embora da minha casa, porque eu vou perceber que é Deus utilizando aquela circunstância para que eu seja transformado. Quando eu for confrontado, quando houver algum tipo de conflito lá com os meus irmãos, que eu amo tanto, aleluia, do GC, o que eu vou fazer? Eu não vou dizer, pastor, eu não quero mais esse GC, não quero mais esses irmãos.
Por quê? Porque eles estão me perseguindo. Não, você não está percebendo que é Deus trabalhando na sua vida, que é Deus moldando você, levando você a amadurecimento. Então eu também não vou querer, diante de qualquer crise e conflito, eu não vou querer ir embora para Santa Catarina. Eu vou entender, Deus me colocou aqui, aqui é o meu lugar, a não sei que você seja enviado, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, é essa a maturidade espiritual. A maturidade espiritual não é uma pessoa que faz tudo certo. Maduro espiritual é aquele que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu percebo que é o Senhor, é Deus trabalhando na minha vida, não é a pessoa e não é nem Satanás, porque ele não pode tocar em mim, eu sou guardado do Senhor, mas é Deus que está me conduzindo a avançar, é Deus que me está conduzindo a crescer, e se eu crescer, eu vou frutificar, e se eu frutificar, eu irei multiplicar. Então João 15 diz o que? Diz que quando a videira, ela já está dando fruto, o que o agricultor faz? E é Deus, ele poda essa videira. E o que é podar a videira? É esse trabalhar de Deus na nossa vida, é ser podado, é ser alinhado, é ser ajustado. Mas o próprio texto diz que ele faz isso para quê? Porque se ele está dando fruto, a partir da poda ele vai dar mais fruto. Então você precisa reconhecer, Deus está constantemente nos podando, Deus está ajustando, Deus está nos transformando, para nós gerarmos muito mais frutos para a glória de Deus. Jesus diz, eu escolhi vocês, foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Para quê, Jesus? Para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permanece, irmãos. Esse é o ano da multiplicação, é o ano de frutificação abundante. Então prepare-se aquilo que Deus vai fazer através de você, mas também perceba aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, nos transformando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler mais uma vez esse início de Filipenses capítulo 1, versículo 1. O texto diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui eu comentei com os irmãos semana passada que a ideia não é fazer um estudo aprofundado, mas eu senti que nesses primeiros versículos eu preciso aprofundar ele. Então hoje nós vamos ficar de novo na perspectiva dos servos de Deus, e esse é algo que nos chama demais a atenção. Lembra que eu falei para você na semana passada, a maneira que Paulo, ele se expressa, a maneira que Paulo se apresenta. Se você olhar em todas as outras cartas, Paulo se apresenta como um apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Deus. Em Gálatas diz: Paulo, apóstolo escolhido por Deus e não escolhido por homens. Então Paulo sempre dá esse carteiraço, essa credencial de alguém que tem autoridade como apóstolo. Mas aqui em Filipenses ele se apresenta junto com Timóteo como servos de Cristo. E como eu falei para você, para nós entendermos isso aqui, precisamos de entender para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os irmãos de Filipos, os filipenses. Esses filipenses têm características dessa cidade. Então a cidade que tem por característica, ela é uma província romana. Então a província romana, ela tem muito entendimento do que é de fato ser um cidadão romano, e algo que era muito valorizado, ser um cidadão romano, a ponto de outras pessoas comprarem o título de cidadania romana. Só que todo mundo que morava em Filipos já era cidadão romano, embora não nasceu em Roma, mas por morar, por estar no lugar, né, numa província romana, como se fosse uma miniatura de Roma, se tornava um cidadão romano. E isso era uma glória humana, isso era uma glória para as pessoas. A gente vai ver no tempo de Jesus, havia uma glória para aquele que era grego. Lembra quando Filipe vem falar para Jesus, lá em João, ele diz: Jesus, os gregos vieram te conhecer. Uau, os gregos são os caras da sabedoria, são os caras que sabem todas as coisas, né? Os filósofos que você aprendeu na escola, você leu nos livros, eles são os gregos, então eles são sabedoria. Então os caras que são ditos como os sábios, eles vieram conhecer Jesus.
Então Filipe, eu acho que fala isso para tentar impressionar Jesus, dizer: Jesus, o teu ministério está bombando, o pessoal aí veio te ver. Aí Jesus, né, na mesma história, Jesus diz: é verdade, se o grão de trigo que ainda na terra não morrer, ele não pode dar fruto. Ou seja, não estou nem aí para os gregos. O meu propósito é a morte, o meu propósito é a cruz, porque a cruz é que vai frutificar. E aqui nós estamos falando, Paulo está falando por um povo que é orgulhoso por conta da sua cidadania. Então esse povo, ele é orgulhoso. Então Paulo, ele não vai fazer aqui um conflito de quem é melhor, quem é maior. Paulo vai dizer: não, eu sou servo. Então o que Paulo está dizendo para ele? Vocês acham que ser alguém, um cidadão romano, é glória humana? Espera para você saber o que de fato é ser um servo de Deus. Essa é a maior glória que um homem pode ter. Não é nem ser apóstolo, mas é ser servo de Cristo. E essa palavra servo, eu falei para você na última semana, que é o primeiro aspecto, está ligado com o pertencimento. Então o servo, nós somos servos de Cristo, não porque nós fizemos algo inicialmente, porque essa palavra servo, no original grego, ela é doulos, e a palavra doulos quer dizer escravo. Então Paulo está dizendo: eu sou escravo de Cristo. Mas não escravo porque eu faço algo para Cristo inicialmente, eu sou escravo porque eu fui comprado por Cristo. Então Paulo está dizendo: eu sei a quem eu pertenço. Eu sei que geralmente as credenciais que existem hoje, uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, se uma pessoa vai fazer uma entrevista para algum tipo de vaga de alguma coisa, o que ela vai apresentar? Ela vai apresentar as credenciais dela. Então ela vai apresentar os cursos que ela fez, o lugar que ela trabalhou, as coisas que ela conquistou. Então isso que é valorizado, aquilo que você fez. Mas diante da escritura bíblica, diante dessa perspectiva de Paulo, é interessante o que você fez. Mas mais que isso, maior que isso, não é o que você fez, é a quem você pertence. A quem você pertence, a que reino você pertence, quem é que governa você, quem é o seu dono, você é propriedade de quem? E aqui nos abre esse leque todo da história que aconteceu conosco, quando nós fomos resgatados do império das trevas, e fomos inseridos, colocados, Paulo diz em Colossenses, transportados para o reino do seu Filho amado. Pedro diz que nós fomos comprados, mas não por coisas corruptíveis, como ouro e prata, que são muito valiosas, mas são corruptíveis. Pedro diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro imaculado. Nós fomos comprados pelo sacrifício de Jesus. Então por isso que eu sou um escravo, é por isso que eu sou doulos, é por isso que eu pertenço a Ele, eu pertenço a Cristo. Então esse aqui é a nossa credencial. Eu pertenço a Cristo, eu fui comprado por Cristo. Isso não tem como nos gerar algum tipo de glória, irmãos. Por quê? Por que Ele nos comprou? Não, é que Deus, em Jesus, Ele me comprou, porque Deus sabia que eu ia dar muito lucro para Deus. Coitado. Não, Deus me comprou porque eu sou uma boa pessoa. Não. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos. Quem é que compra alguém morto? Quem é que compra? Quem é que se entrega à morte por alguém que já está morto? Irmãos, então nós fomos comprados por Cristo por conta da sua graça, por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia, e agora nós pertencemos a Cristo, irmãos. Estava compartilhando com os irmãos hoje pela manhã aqui numa reunião, eu disse, tem alguns textos que são fantásticos, e 2 Coríntios capítulo 5, ele é poderoso demais, quando diz que aqueles que estão em Cristo são nova criação, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, irmãos. Irmãos, quando nós temos isso aqui como uma revelação no nosso coração, isso aqui é libertador, porque sabe como é que funciona a cabeça do crente? Não de ninguém que está aqui, daqueles que não vieram hoje. Então você vai ouvir só para falar para eles quando eles estiverem nessa crise. Então uma crise de condenação, de acusação, por quê? Por conta do seu passado, por conta daquilo que fez.
Não, pastor, é que antes eu frequentava uma religião aí que era meio estranha. Eu tocava uns tambor lá, derramaram sangue na minha cabeça, fizeram um tanto de coisa. Ô irmãos, pode ir religião que for, pode ter ido, não pode ir, pode ter ido. Religião que for, pode ter botado sangue, pode ter feito não sei o que, pode ter dormido, pode ter roncado, né, como diz lá. Pode ter, sei lá, onde, levou roupa, fez não sei o que, não importa. Quando você agora entende que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, não tem mais volta, não tem como voltar, pastor, mas é uma herança hereditária. Irmãos, Jesus quebrou e tudo se fez novo, as coisas velhas já ficaram para trás. Pastor, mas o meu tataravô era assim, meu bisavô era assim, o meu avô era assim, a minha avó, meu avô era assim, eu também sou assim. Não, você é nova criação, você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é nova criação, e as coisas velhas já passaram, irmãos. Por quê? Porque você pertence agora a Jesus. Você pertence. Então a maneira que Satanás fica manipulando a mente dos crentes, colocando medo, colocando pavor. Não, porque você está sendo igualzinho o seu avô, que era crente no domingo e na segunda já estava quebrando tudo. Era crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não, você é nova criação. Quando você crê mais naquilo que Deus fez do que aquilo que você fez, você vive em liberdade. Eu sou doulos, eu sou escravo, eu sou propriedade de Deus em Cristo Jesus. E agora o que acontece? Esse pertencimento, ele marca no meu espírito, não é um sentimento. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu vou falar hoje, aí sim nós entramos na questão da servidão, de servir a Deus. Por quê? Porque se eu sou propriedade, como eu falei, se eu sou propriedade, se eu sou escravo, eu pertenço, o resultado vai ser serviço, eu vou servir. Só que o servir, ele não é o fundamento, ele não é o primeiro. Eu não sou escravo porque eu sirvo. Eu não sou servo de Deus porque eu sirvo. Eu sou servo de Deus porque eu fui comprado, porque eu pertenço. Então primeiro é o pertencimento. Só que o pertencimento, ele vai gerar uma convicção. A convicção agora de que eu sou dele, e agora isso vai me conduzir, o resultado dessa convicção vai ser uma servidão, ou seja, vai ser o serviço. Então não é a servidão que é primário, que é primário é a posse. Eu sou dele, ele me comprou, e da maneira que eu sou dele, agora eu vou servir a ele. Então para servir a Deus, irmãos, esse aspecto pertencimento precisa estar muito bem resolvido, muito bem resolvido. Ele não é uma questão sentimental. Pertencimento não é uma questão sentimental. Constantemente eu ouço pessoas dizer, talvez você mesmo já disse isso, mas é que eu não me sinto parte. Oh, irmãos, é que eu não me sinto parte. Geralmente, quando fala isso, é porque tem a ideia de uma experiência sentimental. Que quando geralmente nós falamos isso, a gente precisa de alguém todo dia dizendo para nós que você faz parte. Eu preciso acordar e alguém precisa me ligar dizendo, você faz parte. Eu preciso estar alguma coisa, deu problema comigo, alguém diz, você faz parte. Não esquece, você faz parte. Então condiciona isso a uma experiência sentimental, constante, contínua, que é proporcionada por pessoas. E nós vamos encorajar uns aos outros. Outra palavra-chave de Filipenses é encorajamento. Fantástico que Paulo faz. Só que esse encorajamento não é sentimental, esse encorajamento é algo do Espírito. É uma realidade que transborda. Só que eu e você não precisamos de uma experiência sentimental. O que eu e você precisamos é de uma experiência espiritual.
É uma experiência no Espírito, é uma experiência com o Espírito, ou seja, é uma experiência com Deus. É como se eu e você fossem marcados, é como se Deus nos marcasse. Vou dar um exemplo, não estou chamando você de animal, tá bom? Vou dar um exemplo. Você já viu naquelas fazendas, como é que eles fazem para marcar o animal, já viu? Lembra da novela, O Rei do Gado? Que novela legal, né? Eu lembro da cena, né? Então era um ferro com a marca da família, da fazenda, né? Então aquecia aquele ferro, ia lá e colocava no boi. Ele ficava marcado, ele ficava selado, ou seja, ficava impresso naquele animal que ele era propriedade daquela fazenda, que era propriedade daquela família, que era propriedade daquilo. É mais ou menos essa experiência que eu e você devemos de ter. Uma experiência de sermos marcados no nosso espírito, como se Deus imprimisse uma marca no nosso espírito, Deus nos marcasse de maneira tão profunda, que isso que gera uma convicção de pertencimento, independente se alguém diz que eu pertenço, se alguém diz que eu não pertenço, se alguém fala alguma coisa, ou se alguém não fala alguma coisa, porque Deus me marcou no espírito, eu sei que eu sou dele, eu pertenço a ele, eu sou servo de Deus, eu sou um escravo de Cristo, eu pertenço ao reino, eu pertenço à família de Deus, porque eu tive uma experiência espiritual. Porque se não tiver isso aqui muito bem definido, o que vai acontecer? Eu vou servir a Deus, e o meu servir vai determinar se eu faço parte. Então quer dizer que se eu não faço nada, eu não faço parte? Não é isso. Eu pertenço por causa daquilo que Ele fez. O que nós precisamos, irmãos, eu vou entrar no servir já, mas o que nós precisamos é ser marcados no Espírito. O que nós precisamos, na verdade, é ter essa experiência. O que nós precisamos é ter a nossa orelha furada. E eu vou mostrar para você isso lá em Êxodo 21. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 21, versículo 1. Havia uma lei, a lei do escravo da orelha furada. Êxodo 21, versículo 1. Havia diversas leis em relação aos escravos. Havia uma lei que está ligada com essa aqui, que 6 anos o escravo trabalhava, no 7º ele tinha que ser livre. Havia outra, que quando fechasse 7 ciclos de 7 anos, todos os escravos e as propriedades deveriam ser devolvidas aos seus donos. Isso era uma maneira de Deus equilibrar a questão social, questão financeira, era equilibrado dessa maneira. Só que essa lei aqui, ela é do escravo da orelha furada. Vamos ler juntos, Êxodo 21, versículo 1, diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se ele chegou solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se porém, olha que interessante agora, se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o quê? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a ideia de nós ser feito escravo ou servo de Deus, não é com base na opressão, não é com base na obrigação, mas é com base na graça de Deus.
Porque assim como esse escravo aqui, eu e você fomos livres. Eu e você éramos escravos do pecado, e agora Jesus Cristo nos libertou, amém? Você não é mais escravo das trevas, você não é mais escravo do pecado, mas agora Jesus Cristo nos libertou. Então agora eu sou livre. Pastor, a minha liberdade é para fazer o que quiser. Na verdade a minha liberdade então é para servir a Deus, mas ainda existe uma decisão minha aqui, existe algo que eu preciso de fazer. Aqui nós lemos, o escravo podia ir embora, 6 anos, você é livre, pode ir embora, pega tuas coisas e vai embora, pode ir, é livre. Só que o texto diz: se o escravo amasse o seu senhor, ele disse assim: eu não quero ir embora, eu quero permanecer escravo dele, eu quero ser servo dele a vida toda. A palavra está dizendo que tinha que fazer o quê? Tinha que ter uma marca. Leva na porta da cidade, na frente das testemunhas, chama os juízes, chama os anciãos que são autoridade, e fura a orelha desse escravo, marca a orelha desse escravo. Então essa marca indicava que ele era escravo daquele senhor o resto da vida. Irmãos, é isso que Deus faz conosco, irmãos. Ele marca, só que Ele não marca na nossa orelha, Ele não marca na nossa carne, Ele não marca na nossa alma, mas Ele marca no nosso espírito. Eu amo o meu Senhor, eu quero servir a Ele, eu pertenço a Ele, eu fui comprado por Ele. Mas Ele está dizendo que eu sou livre agora, mas eu quero me fazer escravo eterno dEle. Eu quero servi-lo todos os dias da minha vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Essa é a nossa experiência. Nós fomos libertos por Cristo e somos livres para servi-lo. Mas o que Ele faz? Ele nos marca. Porque para Deus depois dizer tu é marcado? Não, é para nós lembrarmos que nós fomos marcados pelo Espírito. A marca em nós que Deus faz, que gera esse senso de pertencimento, esse senso de propriedade, não é para Deus nos controlar, mas é para eu e você todos os dias sabermos que nós somos propriedade de Deus, que nós somos servos de Cristo, que nós somos doulos de Cristo, aonde nós estivermos, irmãos. Só que nós não vamos servir a Deus como uma obrigação opressiva, mas como uma resposta voluntária do amor de Deus pela nossa vida. Então, da mesma medida que nós fomos libertos, e agora então Deus nos marca, Deus sela, o Espírito em nós, é o Espírito que testifica dentro de nós. O nosso Senhor mudou. Se o nosso Senhor mudou, o nosso serviço, ou seja, as nossas obras também vão mudar. Está entendendo? Mudou o nosso Senhor. Quem era o nosso Senhor antes? Satanás. Mas agora o nosso Senhor é Jesus, amém? Então as nossas obras vão mudar, as nossas atitudes vão mudar. Esse é o processo de transformação, à medida que eu tenho a revelação da autoridade de Cristo na minha vida. Vamos ler juntos também Romanos capítulo 6, versículo 15, vai falar desse processo de mudança que aconteceu conosco. Romanos 6,15 diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitida. Agora, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia! Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.
quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então olha só como que acontece, irmãos, é fantástico isso. Mudou o nosso Senhor, mudou o senhorio na nossa vida. Então eu não sirvo mais a Satanás, eu não sirvo mais ao pecado, eu sirvo agora a Cristo, eu sou um escravo de Cristo. E agora, da mesma maneira que nós oferecíamos os nossos membros quando nós éramos escravos do pecado, e Paulo está dizendo, o que levava a isso? Então eram atitudes de maldade que levavam à maldade, que levavam ao pecado, e esse pecado vai gerar morte. Mas Paulo está dizendo o seguinte, gente, mudou o Senhor. Então da mesma maneira que vocês se ofereciam os membros do corpo para o pecado, ofereçam os membros de vocês agora para a justiça, para servir a Deus, porque vocês foram livres do pecado, agora vocês se fazem escravos da justiça. Então aquele resultado gerava morte, mas o resultado de ser escravo de Deus vai gerar o quê? Vai gerar santidade, santidade, irmãos. Então a santidade não é algo que eu produzo naturalmente, a santidade é quando eu ofereço o meu corpo como esse sacrifício vivo a Deus, e Deus é quem vai me transformando, é Deus quem vai gerando algo na minha vida, irmãos, é Deus quem vai me promovendo, Deus que vai promovendo o crescimento. Então não é um peso, eu não posso fazer alguma coisa, não, eu não posso mais mentir porque agora eu sou crente, eu não posso mais roubar porque agora eu sou crente, eu não posso mais ter relação sexual fora do casamento porque eu sou crente. Isso é muito raso. Você vai estar achando que Deus ele é mau, mas quando você entender, eu não vou roubar porque eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu não vou mentir, eu não vou matar, eu não vou fofocar, eu não vou viver no pecado, porque eu sou propriedade de Deus. O Senhor da minha vida é o Senhor Jesus, e eu ofereço toda a minha vida, todos os meus membros do meu corpo, tudo aquilo que eu faço ao Senhor, irmãos. E aí não é o fato de eu ter medo do que vai acontecer comigo, é o fato de eu saber a quem eu sirvo, eu saber que aonde eu estou como um servo de Deus, eu estou como um representante do céu aqui na terra. Não é sobre ser perfeito, fazer tudo certo, mas é saber a quem você pertence. Você pertence ao Senhor Jesus, você pertence àquele que comprou você mediante o sacrifício do Calvário, aquele que derramou sangue no nosso lugar, e por isso nós somos perdoados e fomos aceitos. Mas agora eu me ofereço a Ele, não para ser salvo, eu me ofereço a Ele para cumprir o propósito dEle na minha vida. Eu me ofereço a Ele de maneira voluntária, de uma maneira totalmente dedicada, para que a glória de Deus manifeste na minha vida. Pastor, mas parece ser tão fácil assim. Não é, só parece. Por quê? Porque nós temos em nós ainda a nossa carne, irmãos, e a nossa carne, como nós falamos aqui, ela é ruim de negócio. A sua carne quer fazer tudo contrário à vontade de Deus. A sua carne quer fazer tudo aquilo que não é de Deus. Por isso, olha só, agora vai fazer sentido para você. Por isso que nós precisamos ser marcados no Espírito, não na alma. Porque se você é marcado no Espírito, você submete a vontade da sua carne à experiência que você teve no seu Espírito. Aleluia, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais do servir. A questão do servir, ela é muito ampla, profunda também, mas eu vou falar alguns aspectos. Primeiro aspecto aqui do servir, que você precisamos de saber, que nós não servimos como forma de pagamento por aquilo que Deus fez por nós.
Você não deve servir a Deus, ou a perspectiva de você ser um servo de Deus, não deve ser como pagar Deus de volta, no sentido que Deus pagou um alto preço por mim, agora eu preciso fazer algo para pagar Ele de volta. Irmãos, se essa for a motivação de alguém, nós vamos ter um problema, ou melhor, muitos problemas graves. Primeiro deles, nunca o que você fizer vai ser suficiente para pagar aquilo que Ele fez por nós. Jamais. Eu já vi muitas pessoas, no tempo que nós lideramos igreja, ou estamos envolvidos com liderança de igreja, muitas pessoas que têm essa motivação. Não, pastor, eu preciso servir a Deus. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço por mim. Então ela na verdade, ela quer pagar de volta, como se Deus tivesse emprestado Jesus. Não, eu vou só te emprestar, não vou te cobrar juro, tá bom? Mas tu tem que me pagar de volta. Então agora não, eu vou na igreja domingo, eu vou no culto domingo, por quê? Porque Ele morreu por mim. Então cada vez que eu for na igreja, vai lá, desconta um valorzinho daquilo que eu estou devendo, como se fosse um caderninho no céu. Deus tivesse um caderninho com o nosso nome. Ah, Mateus foi no culto, tá bom. Hoje ele foi no culto, levantou a mão no louvor, deu uma oferta de coração, entregou o dízimo, tá bom, menos 1.000, tá bom, uma batendo. Não, hoje ele foi no culto, mas chegou atrasado. Não, menos 500 só, não dá para bater tanto. Mas eu vou bater um pouquinho mais, porque ele foi na reunião do GC essa semana. Opa, menos 500 também, GC 500. Levou alguma coisa para compartilhar. Tá, 500 também. Compartilhou na reunião do GC. Não, daí menos 5.000, porque isso aqui vale mais. Levou um visitante, meu Deus, 10.000. Desconta dele aí. Diz pro anjo, desconta 10.000 que ele levou visitante. Serviu no encontro. Não, bota 15, diminui. Limpou o banheiro no encontro. Não, daí é 50, né? Porque, meu Deus, né? A irmã submete ao marido na semana. Tem que descontar, porque não é fácil o marido dela também, né? Você acha que Deus fica fazendo conta lá, olhando para você, o que você fez, o que você... Não, fez errado, mentiu, perde tudo. Faz um X, arranca, começa de novo. Então tem muita gente que serve a Deus, e aí eu não estou falando somente no ambiente da igreja, lá no trabalho, lá nas coisas, com essa ideia de pagar Deus de volta. Então ela passa um sacrifício inteiro, porque ela quer pagar Deus de volta. O pastor Eduardo conta um exemplo do irmãozinho que tinha na igreja, que ele dizia: Jesus, eu queria ter ido para aquela cruz, é eu que queria ter morrido, é eu que queria ter ido lá. Daí um outro irmão deu um cutucão nele assim: para, cara, tu não aguenta um tapa, deixa de ser bobo, fica quieto, para com esse negócio. Ou seja, mas tem muita gente que tem a ideia de ter uma vida correta, certinha, servir a Deus em casa, no trabalho, aquela coisa toda, mas a motivação dele é pagar Deus de volta. É pagar Deus de volta, porque Ele deu algo muito precioso para mim, então eu vou servir a Deus pagando Ele de volta. Só que o problema disso é o quê? E o problema disso aqui é porque a vida cristã vai se tornar pesadíssima. Pesadíssima, vai viver como um pecador, na verdade. Que o pecador que vive debaixo de condenação o tempo todo, ele está sempre devendo, ele está sempre devendo, ele está sempre devendo, ele está sempre devendo. Mas agora nós fomos livres. Eu e você fomos livres por conta do sangue do Cordeiro. E nós fomos livres por conta da graça de Deus, irmãos. Então a vida cristã, ela não deve ser pesada nesse aspecto. O que vai resultar? O resultado vai ser cansaço, e a dívida vai permanecer. Eu sempre vou achar que estou devendo para Deus. Sempre vou achar que estou devendo para Deus. E outro aspecto errado, ou problema dessa maneira de pensar, é que nós estamos o quê? Negando a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é favor imerecido. Então nós não recebemos salvação só pelo fato de que naquele dia que eu fui salvo eu não merecia, ou naquele dia eu não podia pagar. Não, nós jamais seremos merecedores daquilo que Deus fez por nós, mesmo quando éramos pecadores, ou hoje que somos salvos e santos, não há merecimento. Então quando eu quero servir a Deus com essa base, o que eu estou fazendo? Eu estou negando a graça de Deus.
e eu vou servir por medo, por obrigação, e não de maneira voluntária. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, então não tem que servir a Deus? Tem, mas não com essa perspectiva. Você não deve servir a Deus. Isso vale para vários relacionamentos. Casamento também é assim, sabia? Não queria falar de casamento agora. Não insiste. Mas agora, eu vou servir a minha esposa porque ela me serve? A minha esposa me servir porque eu sirvo ela? Eu vou amar a minha esposa porque ela me ama? Então é sempre uma questão de pagamento de volta. Então se ela fez algo para mim, eu vou fazer de volta. Então eu vou servir ela segundo a medida que eu considero que fui servido. Então ela trouxe um suquinho gelado para mim, tá bom, vou trazer um suquinho gelado para ela. Por quê? Estou pagando de volta. Ela trouxe um suco quente, vou levar um suco quente também para ela. E aí vira uma competição nos relacionamentos. Tudo que faz com base numa obrigação de pagar de volta. E quando não faz, aí o outro ainda diz: viu, eu fiz para ti e tu não fez para mim. Eu disse que te amo e tu não diz nada, só diz aham. Está entendendo, irmãos? Que miséria de vida é isso, né? É porque não tem revelação da graça de Deus, irmãos. A graça maravilhosa e merecedora. Eu e você não merecíamos nada. Eu e você não merecíamos vida. Eu e você não merecíamos nada do que nós recebemos já do Senhor. O que nós merecíamos é morte, condenação, acusação. É isso que nós merecíamos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos aceitou quando nós éramos pecadores, irmãos. E o que eu preciso fazer, pastor? Se eu não posso servir de volta querendo pagar, você precisa receber aquilo que Ele fez por você. É a história do pote, lembra do bolo? Mas o bolo entrega num pote para o vizinho vai entregar o pote, tem que entregar com o bolo dentro também, porque ninguém recebe nada. Então essa semana eu vou no culto, por quê? Porque essa semana eu fechei uns negócios bons. Coitado. Não, essa semana eu vou no culto, porque também eu quero fechar um negócio bom. Tem duas perspectivas. Não, essa semana eu não vou, por quê? Porque aquele negócio que era para dar certo não deu. Então eu vou fazer uma birra com Deus, não vou no culto nem do GC. E também esse mês eu vou dar o dízimo, para Deus saber como é que funciona comigo o negócio. Coitado, irmãos. Ele nos libertou, amém? Vamos seguir aqui. Não servimos para ser aceitos ou amados, não, mas nós servimos porque já fomos aceitos e somos amados incondicionalmente por Deus, irmãos. Então essa ideia, por isso que eu falei tanto sobre a questão do pertencimento. Se eu não entender que eu pertenço, que eu já sou aceito e sou amado por Deus, sem eu fazer nada, isso está ligado com a perspectiva da filiação, né? Está ligado com esse aspecto de ter a revelação que eu sou filho. Porque senão eu vou ficar na perspectiva de que, então agora eu preciso de fazer algo para ser aceito por Deus. Então aquela fala que eu falei no início, que muitas pessoas dizem que não se sente parte, ele só se sente parte fazendo alguma coisa. Então o que determina que ele é parte é porque ele faz alguma coisa. Não, é que eu me sinto importante. Irmão, se você não se sentir importante por Cristo ir para a cruz no seu lugar, nada que você faça vai tornar você importante. Se não é suficiente o sacrifício de Jesus para você se sentir importante por aquilo que Deus fez, nenhuma obra sua vai ser. E se você se sentir importante por alguma obra que você fez, aí nós temos outro problema, que você vai achar que é bom. E você vai achar que as suas obras é que determinam você a ser aceito por Deus. Você vai achar que as suas obras que determinam você ser amado de Deus. Tem muita gente que faz isso, ele quer servir a Deus para ser mais amado por Deus. Nós não somos aceitos por conta do nosso trabalho para Ele.
Nós já fomos aceitos por conta de Cristo, nós já somos amados por conta de Cristo. Romanos 5 versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então você foi aceito quando era pecador, você foi amado quando era pecador. Romanos 4, Deus justifica o ímpio, Deus não justifica o justo, Ele justificou em você, ou seja, nos aceitou quando nós éramos ímpios, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Então agora eu vou achar que aquilo que eu faço vai determinar o amor de Deus na minha vida? Eu vou achar que aquilo que eu faço vai determinar eu ser aceito por Deus na minha vida? Irmãos, aqui nós temos um equívoco teológico e de revelação da palavra de Deus. Você vai vivendo uma inconstância total, você vai vivendo uma montanha russa a sua vida cristã. Porque se você faz algo e faz certo, você se sente amado, você se sente aceito. Se você faz algo errado ou não faz algo, você vai se sentir desprezado, você vai se sentir mal. E não é assim que funciona a história bíblica de Deus conosco. Você já foi aceito, você é amado por conta de Cristo Jesus. Aleluia. Outra questão importante: também não servimos a Deus para receber recompensa das pessoas. Isso aqui é grave, né? Conosco não acontece. Servimos a Deus, não servimos para receber recompensa das pessoas, mas nós servimos as pessoas com a convicção de que é o Senhor quem nos recompensa. Logo, o meu serviço a Deus não depende do elogio ou do reconhecimento de alguém, embora possamos ser elogiados. Mas nós não dependemos disso, servimos por algo maior, não pela recompensa dos homens, mas pela uma recompensa de Deus. Então eu não sirvo para ser recompensado pelas pessoas, eu não sirvo para o meu marido, para a minha esposa ficar me recompensando, eu não sirvo por algo em troca das pessoas, eu não sirvo para alguém ver, para o pastor ver, para o líder ver, para o chefe ver simplesmente. Eu sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas porque eu sou servo de Deus, e a minha recompensa ela é do Senhor. Colossenses 3, 23, 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Diga amém. Então, como é frustrante quando você faz algo esperando o reconhecimento das pessoas. Você faz algo lá na sua casa, você faz algo no seu trabalho esperando o reconhecimento dos outros. Ah, mas ninguém me reconhece. Pois é, por isso que você se frustra, porque a confiança está nas pessoas, a dependência está nas pessoas. Por isso que eu e você precisamos entender que somos servos de Cristo, somos doulos de Cristo, servimos as pessoas, mas não dependemos do reconhecimento e da recompensa das pessoas. Embora alguém possa reconhecer, possa elogiar você, seu marido possa dizer para você: amor, meu Deus, que comida maravilhosa é essa? Não, eu sirvo a Deus e não a homens. Não, você diz obrigado, mas não espere isso, porque o dia que você esperar e ele não falar, você vai ficar: meu Deus, ninguém fala nada nessa casa também. Está entendendo? Então você precisa entender que a recompensa é do Senhor, irmãos. A recompensa é do Senhor, porque é a Ele que nós servimos. Aleluia. Servimos agora por conta de um chamado de Deus. Servimos por conta de uma responsabilidade que Deus nos dá. Servimos por conta de uma obediência à visão que Deus colocou dentro do nosso coração. É algo de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. É isso que eu chamo de encargo. O que é um encargo? Encargo é como se fosse uma obrigação, mas sem ninguém me obrigar. É algo dentro de mim, é algo que ninguém me obriga, mas eu me sinto obrigado,
porque eu entendo que recebi um chamado diretamente de Deus, e esse está ligado com o propósito de Deus na minha vida, e isso agora me leva a receber responsabilidades de Deus, que vem me conduzir agora a cumprir com o propósito, e essa responsabilidade, ela gera uma espécie de peso dentro de mim, não peso do pecado, não peso de condenação, não peso de acusação, mas um peso de Deus dentro de mim, é uma espécie de encargo e chamado que Deus coloca lá dentro do meu coração, que eu me sinto obrigado, eu me sinto inclinado, não para pagar Deus de volta, não para ser aceito por Deus, não para ser mais amado por Deus, mas é aquilo que Deus coloca dentro de mim como um desígnio, com uma missão da minha vida, está ligado com o propósito de Deus na minha vida, com o chamado de Deus na minha vida, é algo que me impressiona todos os dias, que chega a ponto de tirar o meu sono, chega a ponto de tirar a minha fome, chega a ponto agora de tornar a principal motivação, que me faz levantar todos os dias, é o nível de obediência radical, aquilo que Deus colocou dentro de mim, há um encargo no meu coração, para pregar o evangelho, há um encargo no meu coração, para levar a mensagem, há um encargo no meu coração, para expressar a glória de Deus, há um encargo no meu coração, na minha empresa, no meu trabalho, na minha casa, há algo que Deus colocou dentro de mim, não é uma obrigação, não é um livro de regra, que alguém tem que estar ali, sempre me pressionando, sempre me agora gerando medo, gerando pressão, se não fizer isso, Deus está chateado contigo, se não fizer aquilo, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, se você não fizer isso, a sua esposa vai te deixar, o seu marido vai te abandonar, se você não cuidar dos seus filhos, Deus vai pesar a mão sobre você, não é de fora, irmãos, eu sei que isso é difícil de explicar, mas é uma experiência que a gente tem com Deus. Você não se frustra com as pessoas, você pode ficar triste, mas você não fica frustrado a ponto de desistir, de abandonar, porque é Deus que colocou algo dentro de você, Deus colocou dentro de você algo, e é isso que Paulo está dizendo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, Paulo diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isto estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo está dizendo, eu sou devedor, não porque Deus está me cobrando, mas é porque Deus me confiou algo, Deus me confiou algo, Deus me deu uma responsabilidade, então eu sou devedor a amar minha esposa, entregar minha vida por ela, eu sou devedor para criar os meus filhos para a glória de Deus, eu sou um devedor para pregar o evangelho aonde o Senhor me colocou, eu sou um devedor para entregar minha vida, eu sou um devedor para cumprir o propósito de Deus, eu sou um devedor, por quê? Porque Deus me confiou algo, irmãos, isso aqui transforma a vida de qualquer pessoa. O que a pessoa às vezes que é cristã, ela vive Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho ou Caetano Veloso? Zeca Pagodinho é o que? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele não tem um propósito, ele não tem uma chama dentro do coração dele. Ele não tem um encargo, sabe? Lembrei de um meme agora. Ele não tem, sabe, aquele negócio que motiva ele todo dia. Ele vai ter que ir lá, vai fazer uma visita de oração, ele fica pensando, meu Deus, e se alguém se demoniar? Eu tenho que ter uma palavra para fazer essa visita. Ele vai amanhã trabalhar, ele diz para o colega dele que ia levar uma palavra, ele agora, que palavra que eu levo? Ele folha a Bíblia toda, meu Deus, Senhor me dá uma palavra, ele ora, ele jejua, está chegando perto do encontro, ele quer levar o colega de trabalho dele, ele está ali orando e jejuando, ele disse, Deus, alguma coisa, Senhor, ele não dorme, ele faz uma semana de jejum na água, para levar visitante no GC, está entendendo? É algo que queima no coração, é que tem um propósito de Deus, que é além do natural, é além de uma questão natural, não, é além de ser uma boa pessoa. Então quando não tem isso, ele vira o Zeca Pagodinho, o gospel, e aí começa a gerar problema, ao invés de frutificação. E aí tem o Caetano Veloso, que aí é caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Ele não tem revelação da identidade dele, ele está perdido, bagunçado, ele não sabe, ele acha que a vida é trabalhar, construir uma casa, fazer um financiamento, pagar, comprar um carro, fazer um financiamento, cartão de crédito, ficar sempre pendurado,
sempre na complicação aqui, sempre na luta, correndo atrás da máquina, trabalhar para um dia descansar. Que miséria de vida. O foco dele é se aposentar. Você não conhece alguém assim? Não olha para o lado. Não, um dia eu quero descansar. Irmão, desculpe, mas o crente já vive no descanso. Mas nós temos as lutas. Quando? Todos os dias. Sabe quando nós vamos descansar mesmo, o crente? Quando nós estivermos com o Senhor, face a face. Enquanto lá é a luta. É isso. Guerra. É isso, irmãos. Guerra espiritual todo dia. Arrancando cabeça de demônio. Desossando Satanás. Todo dia oração, botando a mão na cabeça do filho, da criança. É luta, vai buscar os irmãos para o GC, o carro estraga. Tem umas lutas que é loucura, né? É uns testes de Deus. Eu fiquei 3 meses sem carro, meu carro, por causa de uma chave. E Satanás me tentando todo dia para mim reclamar. Eu digo, eu não vou reclamar, porque tudo posso no Senhor. O Senhor é quem provê. Aleluia. E a minha vontade era de chutar tudo, ligar para o cara e falar para ele umas bênçãos de Deus. Mas eu sou propriedade exclusiva de Deus. Irmãos. Então eu sou devedor, ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: contudo, quando prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Uma incumbência foi confiada a mim e a você. Você recebeu uma incumbência. Há um chamado, um encargo de Deus no seu coração. É algo que Deus colocou em você, que necessita gerar uma responsabilidade na sua vida. E isso está atrelado com questões naturais, mas o fim delas, elas são espirituais. São espirituais. Então, por exemplo, você não está trabalhando onde você está trabalhando para ganhar dinheiro. Você não está lá para ganhar dinheiro. Você está lá para cumprir um propósito, porque quem sustenta você é o Senhor. Você não está lá porque você é bom, você está lá porque Deus inseriu você. Você está no lugar onde você está porque Deus colocou você lá. Então a sua responsabilidade é servir a Deus naquele lugar, é expressar a Deus naquele lugar, é honrar a Deus naquele lugar. Não é ser um cristão chato, não é ser alguém importuno, não, é ser alguém que expressa Cristo. É alguém que serve a pessoa, alguém que ama as pessoas, alguém que tem uma palavra de vida, alguém que gera fé no ambiente, é alguém que transforma o ambiente que foi inserido. Essa é a nossa responsabilidade cristã, como sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? E aí, para isso, eu vou pular esse, não, vou falar, só tem mais 2. É necessário nós também termos sabedoria em relação a isso. Porque geralmente quando fala em servir a Deus, o que a gente acha? Servir a Deus está associado à igreja, então é servir a Deus no prédio. Então a pessoa serve no prédio, ela é uma bênção, mas em casa é uma tribulação. Não, ela serve, maravilhoso, mas na escola é uma bagunça. Não, irmão, servir a Deus está ligado com sabedoria. Nós precisamos entender que nós somos servos em todos os lugares. E aí eu preciso ter o quê? Eu preciso ter discernimento. Discernimento, isso aqui é até algo que poderia fazer só uma pregação disso. Discernimento sobre isso aqui. Porque você não vai conseguir servir todo mundo, em todo o tempo, da mesma maneira. Então eu preciso de fazer uma leitura, ok? Paulo nos ensina isso também. Se eu sou solteiro, cara, eu vou servir a Deus como alguém solteiro. Se eu sou casado, eu vou servir a Deus como casado. Porque se eu sou solteiro, Paulo diz, cara, tem que se preocupar com as coisas de Deus. E deu. Mas se eu sou casado, eu vou ter que me preocupar agora com a minha esposa, ou aí vai preocupar com o marido, e também as coisas de Deus. As pessoas colocam uma coisa contra a outra que não existe. Então eu não posso servir a Deus porque eu vou trabalhar. Cara, ele não entendeu que ele serve a Deus em todos os lugares. No trabalho dele, ele está servindo a Deus. Ele está entendendo que quando ele está servindo a casa dele, ele está servindo a Deus. Não, ele acha que servir a Deus é somente estar no prédio da igreja. Imagine, irmão, se todo mundo ficasse aqui no prédio a semana toda, nós ia fazer o quê? Ficar se batendo aqui?
Tudo bem, tem bastante coisa para fazer aqui, né? Derrubar a parede, levantar a parede, fazer tudo. Mas daí uma hora nós ia terminar, daí nós ia ficar aqui um olhando para o outro. Não, você serve a Deus aonde Deus colocou você. Só que precisa de ter sabedoria para mim saber qual que é agora a necessidade que se apresentou diante de mim. Porque sempre se coloca essa concorrência agora, que a igreja vai me pedir de cuidar da minha família, a igreja vai me pedir de cuidar do meu trabalho. Irmão, você só tem família e trabalho por conta de Deus, é só por conta disso, é só por conta disso. Ah, pá, mas aconteceu uma situação que eu não consegui estar numa reunião, porque tinha uma situação específica. Ok, tudo bem, não é o problema de você bater o cartão e estar lá, mas é o fato de você entender isso como sendo uma integralidade. Você precisa saber. Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, Efésios 5,15, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu preciso entender, fazer a leitura. Então, como eu falei, se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, ok, eu preciso de entender, necessário. Eu preciso de cuidar sim da minha casa, da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar do meu trabalho, preciso cuidar de todas as coisas, de servir a Deus na igreja, com os irmãos, tudo isso. Então uma coisa não é concorrente à outra. Mas eu não posso agora, simplesmente, como cobertor curto, né, tapar a cabeça e deixar o pé destapado. Então eu vou servir a igreja? Não, na igreja o pastor pediu, eu sou o primeiro, e aleluia, glória a Deus. Mas a minha esposa está lá com 3, 4 filhos, e eu chego lá e ainda coloco o peso sobre ela, boto o pé em cima da mesa e digo: está atrasada essa comida. Isso aqui é o que? Insensatez. Isso é sabedoria. Tem que deixar de servir a igreja? Tem que deixar de trabalhar? Não, irmãos, mas preciso saber. Se eu não vou estar lá conseguir servir a minha esposa, eu preciso de botar pessoas para ajudar minha esposa lá. É a mesma coisa no trabalho, é a mesma coisa em todos os lugares, irmãos. Isso aqui é sabedoria, amém? Isso aqui é sabedoria, é leitura, é discernimento, eu preciso de entender. Então não é que eu vou fazer num lugar e não vou fazer no outro, não. Nós somos chamados para servir a Deus em todos os lugares, aleluia. Finalizando, servir a Deus é um privilégio estupendo, irmãos. É um privilégio maravilhoso. Jamais eu e você teríamos possibilidades humanas para fazer isso. Mas aprove a Deus manifestar a sua graça através de nós, a fim de cumprir com o propósito dele na nossa vida. E isso, irmão, só vai acontecer se nós tivermos a revelação da graça de Deus. Não é pelo mérito, não é pelas nossas obras, não é pela nossa eficiência, mas é por conta da graça maravilhosa de Deus, porque no final de tudo é para a glória do Senhor, não para a glória do nosso mérito, mas sim por conta da graça maravilhosa. Por isso nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, nós servimos a Deus com toda a nossa intensidade, nós servimos a Deus com todas as nossas forças, não servimos a Deus de uma maneira insensata, não servimos a Deus pela metade, não servimos a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu estou falando sobre servir a Deus em todas as áreas da minha vida, em todos os lugares, amém, irmãos? É inteiro, é intenso, é entregue, é de todo o coração, com a perspectiva de alguém que foi feito servo, alguém que foi feito escravo, alguém que foi feito doulos do Senhor, para cumprir um propósito através da minha vida, irmãos. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele diz: a Deus, a quem eu sirvo de todo o coração. Eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. A Deus quem eu sirvo de todo o meu coração, irmãos. O chamado é para nós sermos servos, amém? Nós somos feitos já servos, propriedade exclusiva, mas servir a Deus de todo o coração, de todo o meu desejo, de todo o meu empenho, com todas as minhas forças. Quero ler mais uma vez 1 Coríntios 9,16, vou continuar lendo o texto até o final, e aqui eu finalizo. Paulo diz: contudo, quando prego o evangelho,
não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, ou seja, por encargo, por dedicação, por chamado, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora, olha que poderoso, seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E esse versículo é fantástico. Que o Senhor marque o nosso coração com ele. Faço tudo isso por causa do evangelho. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, ou seja, Zeca Pagodinho, e não luto como quem esmurra o ar. Agora faz sentido demais. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, tudo faço pelo evangelho. Eu não vivo como se fosse alguém que não sabe para onde vai. Eu não luto por uma coisa que não sei a qual. Eu não me esforço para chegar num lugar que não sei aonde que eu vou chegar. Eu não me entrego de maneira insensata, sem saber o que me espera, mas pelo contrário, eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o porquê eu sou o que sou, e eu sou muito bem quem me chamou, e eu sei muito bem quem me marcou, eu sei muito bem quem me confiou algo, eu sei muito bem o chamado que Deus deu na minha vida, então eu sei muito bem o que eu preciso de fazer todos os dias, eu sei muito bem que eu preciso de submeter a minha vontade, como Paulo diz, eu preciso aqui esmurrar o meu corpo, ou seja, submeter o meu corpo como sendo um escravo da vontade de Deus. Irmãos, eu preciso servir a Deus de uma maneira intensa, eu preciso servir a Deus de todo o meu coração, não é pela metade, não é quando é favorável para mim, não é quando eu acho que é bom, não é quando eu tenho benefício, não, é quando eu entendo a responsabilidade de Deus na minha vida, quando eu entendo o chamado de Deus na minha vida. Eu só consigo viver quando eu encontrei esse motivo do qual eu me entrego para morrer todos os dias, eu me insiro na morte para que a vida de Deus venha fluir através da minha vida, eu entrego a minha vida para que outras vidas sejam alcançadas pelo Senhor, eu entrego a minha vontade diante de Deus, para que a vontade dEle seja feita. Irmãos, esse é o chamado do escravo, esse é o chamado do doulos. Eu não vivo para mim. Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus,
Então eu vivo pela fé no Filho, eu vivo pela fé na obra consumada do Calvário, eu vivo pela fé naquilo que Cristo fez. Eu sirvo a Deus do meu espírito, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de uma maneira intensa, irmãos. Sirva a Deus, viva, sirva a Ele. Nós somos essa carta viva de alegria, irmãos. E essa carta tem um propósito: glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle, para o louvor da sua gloriosa graça. A sua vida é para o louvor da gloriosa graça de Deus, irmãos. É para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. É para que Ele seja glorificado. Você seja essa carta viva, como alguém entregue a Deus de maneira intensa. A minha vida é para a glória de Deus. A sua família deve ser para a glória de Deus. O seu trabalho, a sua empresa, para a glória de Deus. Tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Coisas pequenas, coisas maiores, é para a glória de Deus. Nós nos reunimos aqui para a glória de Deus. Nós levamos o Evangelho para outras pessoas para a glória de Deus. Nós não buscamos benefícios para nós mesmos, não buscamos coisas para nós mesmos, não. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. Você, esposa, serve o seu marido para a glória de Deus, serve os seus filhos para a glória de Deus. O marido serve os seus filhos, a sua esposa serve a sua casa para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado na minha vida, é para que Deus seja glorificado através de você. Esse é o propósito, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Eu sou servo de Cristo, é a vontade de Cristo na minha vida. É necessário que eu e você tenhamos, irmãos, essa experiência de pertencimento, mas de propósito. De propósito. E você precisamos receber esse peso de glória no nosso interior. Esse peso dentro de nós, de novo, não é peso da condenação, não é peso da acusação, não é peso, mas é um peso que Deus coloca em nós. É o peso que Neemias sente. Neemias sentiu um peso. Neemias estava fazendo o quê? Servindo o rei da Pérsia, mas na verdade ele era um servo do rei dos reis. Diz que ele está servindo o rei. Neemias, o livro de Neemias é fantástico, ele está servindo o rei. E aí o rei olhou para ele e disse: Neemias, tu está abatido, filho, o que aconteceu? Ele disse: rei, meu senhor, a minha cidade está destruída. Queimaram a minha cidade, derrubaram os muros da minha cidade. Ou seja, o que Deus fez? Deus colocou um encargo dentro de Neemias. Neemias está lá na Pérsia, ele nem está em Jerusalém, está lá longe. Mas Deus colocou algo dentro dele, colocou uma responsabilidade dentro dele. E aquilo mexeu com ele. Ele disse: como que eu vou estar aqui servindo, tudo certo, sabendo que a minha cidade está destruída? Aí o rei disse: o que tu quer, Neemias? Eu quero ir lá reconstruir a minha cidade. Ele deixou o palácio, servir o rei da Pérsia, e se colocou numa condição de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, ele não precisava fazer aquilo, mas Deus colocou dentro dele. David Wilkerson, no testemunho dele, é falecido. Ele é o fundador do Desafio Jovem que nós conhecemos. Ele era pastor de uma igreja de uma cidade pequena, e ele tinha por hábito tirar 2, 3 dias de oração numa casa que ele tinha no meio de uma floresta. Ele ia para lá. Ele disse que pegava a Bíblia dele e ia para lá, ficava lá 2, 3 dias orando e falando com Deus. E ele foi lá, ficou 2, 3, 4 dias e voltou para casa. E ele disse: cara, mas não sei, alguma coisa dentro de mim não tá legal isso aqui. Sentou no sofá da casa dele, na mesa de centro tinha uma revista. Ele pegou aquela revista, na capa da revista tinha uma reportagem de jovens que estavam sendo mortos nas facções criminosas de Nova York. Ele disse: ali Deus tocou lá no profundo dele. Ele disse que sentiu como Deus dizendo assim para ele: tu precisa ir lá fazer alguma coisa. Ele largou a revista e foi orar. E Deus disse para ele: eu quero que tu vá para Nova York. Ele disse: não, mas como eu vou para Nova York? Eu sou pastor de uma igreja, está tudo certo aqui. Vai para Nova York. Ele foi para Nova York. E aí o resto da história você pode ler no livro ou ver o filme, A Cruz e o Punhal. Ele foi lá no meio das gangues,
Pegou um tonel, botou no meio da esquina e começou a pregar o evangelho. Foi ameaçado de morte e hoje está lá até hoje, uma igreja, Nova York, Times Square, a igreja. E ele iniciou o desafio jovem que nós vemos hoje, começou com ele lá. Por quê? Porque Deus colocou um encargo, Deus colocou uma responsabilidade, Deus tirou a paz dele, entendeu? Deus deu, David Wilkerson prega uma mensagem sobre isso, ele chama o batismo de angústia. Deus deu um batismo de angústia nele, ele não conseguia ficar tranquilo mais, ele disse que não conseguia mais dormir, ele ficava pensando nos jovens que estavam sendo mortos por causa das facções, porque Deus tinha dado um encargo no coração dele, Deus tinha dado uma responsabilidade no coração dele. E a minha pergunta para você é hoje: o que Deus colocou no seu coração? Você vive os seus dias servindo a Deus pelas coisas aqui dessa terra, para as suas coisas? Eu quero dizer que existem as coisas de Deus, o propósito de Deus através da sua vida. O que tira o seu sono é as preocupações com as contas e dívidas que você tem que pagar. O que precisa tirar o nosso sono são os interesses de Deus. O que precisa tirar a nossa fome tem que ser os interesses de Deus. É as pessoas que hoje estão morrendo sem o evangelho, as crianças hoje que estão abandonadas, são os órfãos, são as viúvas, são as pessoas que hoje estão condenadas ao inferno, e eu e você estamos vivendo como se nada disso estiver acontecendo, irmãos. Nós não fomos chamados como servos de Deus para ver tudo isso acontecendo, não. Deus tem um chamado específico para você, tem um encargo de Deus no seu coração. Eu não sei se é em relação às crianças, se é em relação aos jovens, se é em relação à cidade que Deus colocou você, se é em relação às famílias, se é em relação, enfim, não sei o que Deus colocou no seu coração. Pastor, nem eu sei o que Deus colocou no meu coração, acho que Ele não colocou nada. Eu profetizo que Ele vai colocar algo dentro de você, algo que vai balançar com você. O Espírito Santo é craque em fazer isso. Ele dá aquela mexida com a gente, algo que vai gerar em você, vai gerar essa responsabilidade, vai gerar esse encargo. Eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de fazer alguma coisa. Talvez Deus vai levantar você como um intercessor, como alguém que vai orar, irmãos. Alguém que vai levantar às 3 da manhã, mas não para ir para dentro da geladeira. Alguém que vai levantar às 3 da manhã, sem ninguém pedir, sem nada acontecer. Não é os irmãos do GC, não é o líder que está ligando, não, é você. Deus levantou você disse: eu vou orar. Senhor, salva essa cidade, salva essas crianças, salva esses jovens. Senhor, salva, faz alguma coisa. Você vai ser que nem a senhorinha do quarto de guerra. Indignado, é uma indignação de Deus no seu coração. Uma indignação, mas não uma indignação que reclama, entendeu? Não, a indignação que faz um post lá no Instagram, no Facebook, lá mais um, que só fala e não age. Não, mas alguém que se levanta em oração. É lá você evangelizar os seus vizinhos. Você vai começar a bater na casa do seu vizinho, vai dizer: cara, vamos no GC, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Vai visitar, vai pegar os colegas do seu trabalho, vai levar você a orar e jejuar por eles, irmãos. Porque é isso, senão eu e você vamos nos tornar cristãos nominais, domesticados. Está entendendo? O potencial de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, de cordeiro e de leão, mas nós somos como um gatinho. Satanás só ameaça, a gente já parei. Só deu uma crisezinha, eu já me entrego todo, irmãos. Precisa ter algo maior que motiva você. Precisa ter algo maior que motiva você. Precisa ter algo maior, que seja a sua situação financeira, que seja a crise do seu casamento. Ok, isso tudo vai passar e vai voltar de novo. Mas precisa ter uma outra coisa que motiva você, entendeu? Uma outra coisa que motiva você, que mexe com você aqui dentro. Alguma coisa que abençoa uma pessoa que seja. Uma coisa que abençoa uma dezena, centena, uma coisa que abençoa outras pessoas. Mas que não é um discurso, mas seja um encargo de Deus no seu coração, para que a glória de Deus manifeste na nossa vida. Irmãos, nós estamos diante do ano da multiplicação, e o Senhor vai multiplicar o encargo dentro de você. O Senhor vai trazer dentro do seu coração esse senso de pertencimento, esse senso de ser servo de
Deus, de ser alguém que vai servir ao Senhor em todo momento, em todos os lugares, sabendo que tudo é para a glória dEle. Nós veremos centenas e de milhares de pessoas sendo alcançadas, nós veremos essa cidade e esse litoral sendo transformado, nós veremos as nossas cidades cheias da glória de Deus, nós veremos as crianças sendo salvas, nós veremos as famílias sendo alcançadas através das crianças, nós veremos o mover de Deus nas escolas, nós veremos o mover de Deus no meio dos jovens, nós vamos ver os jovens cheios do Espírito, transbordando da presença de Deus, com ousadia, com entrega, com obediência radical, não trocando a glória de Deus pelas coisas desse tempo, desse mundo. Nós veremos casais entregando a sua vida, tudo que tem, tudo que é, para a glória de Deus, de uma maneira intensa, e entendendo que teve a orelha furada, que é propriedade do Senhor, que foi marcado, que foi selado, que o Espírito está dentro de você, e você foi chamado para um propósito, você foi chamado para que outras pessoas sejam alcançadas através de você, a sua cidade seja tocada através da sua vida, a sua parentela, os seus colegas de trabalho. Aleluia! O Senhor está marcando o seu coração hoje, o Senhor está marcando você hoje. Aleluia! Oh, algo do Espírito que está marcando você. Oh, irmãos, há algo de Deus, algo que Deus está fazendo dentro de você. Há um encargo de Deus dentro de você. Há um propósito de Deus na sua vida. Você não foi chamado simplesmente por passar por essa vida. Você foi chamado para deixar marcas da glória de Deus aonde você estiver. Você foi chamado para deixar marcas da glória de Deus. É por isso que Ele está transformando a sua vida. É por isso que Ele escolheu a sua casa. Pastor, mas eu não sei como fazer. Não, é Ele quem vai fazer. É Ele quem vai fazer. Você só precisa estar disponível. Você só precisa ter a revelação que nós somos doulos de Cristo. Você só precisa declarar: Senhor, faça a Tua vontade em mim. Faça a Tua vontade na minha vida. A minha vida é para a Tua glória. A minha vida é para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Oh Deus, me coloca no Teu plano, me alinha, me direciona agora. Senhor, marque esse lugar através de mim. Usa-me, Senhor, em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para que a glória do Senhor manifeste. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ore para o Senhor agora, você e Ele, responda a Ele. Responda a Ele. E era sem pecado e não me condenou. Diga a Ele agora. Diga a Ele agora. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Do lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E eu só tinha os meus pecados.
Diga a Ele: Senhor, usa a minha vida. Senhor, marca no meu espírito, marca no meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Senhor, a minha vida é para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Diga: Senhor, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou propriedade do Senhor. Irresistível graça me alcançou. Aleluia. Quem é esse que era sem pecado? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse? Pai amado, nessa hora eu oro pelos meus irmãos. Eu oro por cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Foi o Senhor que os atraiu, foi o Senhor quem os comprou, foi o Senhor quem trouxe cada um que está aqui, Senhor, porque essa noite algo espiritual está acontecendo, algo sobrenatural está acontecendo. O Senhor tem gerado em nós o desejo de manifestar a tua glória. O Senhor tem gerado em nós, ó Pai, esse coração que responde àquilo que o Senhor fez. O Senhor tem gerado em nós, o Senhor tem confiado a nós esse encargo, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que crianças sejam alcançadas, para que adolescentes e jovens, famílias inteiras sejam alcançadas, Senhor. Mas nós declaramos que dependemos de Ti, dependemos do Senhor. Nós por nós mesmos não temos força, capacidade e habilidade. É somente a Tua graça em nós, é somente o Teu poder em nós, Senhor. É somente o Senhor quem pode fazer. É o Senhor quem escolhe os que não são. É o Senhor que chama os fracos, desprezíveis, para que a Tua glória manifeste. Senhor, o nosso coração ele está diante de Ti. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor marque pessoas aqui nesta hora. Senhor, assim como era aquele escravo da orelha furada, Senhor, marca agora pessoas nessa noite. Marca pessoas agora, Senhor, toca nelas agora. Esses que estão entregando a Ti totalmente, de todo o coração, toda a sua vida, sem reserva nenhuma. Senhor, fura a orelha deles agora, marca eles agora, Senhor, sela eles agora, Senhor, marca eles, toca neles agora um encargo, esse batismo de angústia, esse batismo, esse encargo, essa responsabilidade, essa disposição de obedecer a Ti de maneira radical. Senhor, marca agora, toca nas crianças que estão lá em cima, toca nesses jovens que estão aqui, toca nessas famílias que estão aqui, toca nesses homens, nessas mulheres, toca agora, Senhor, marca agora, Senhor, para que a Tua glória manifeste. Você foi chamado, você foi escolhido como um servo do Senhor, amém? Você é um escravo da orelha furada, você foi marcado por Ele. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E a ceia do Senhor é esse momento que nós lembramos daquilo que Ele fez por nós. Então, quando nós estamos falando aqui sobre servir a Deus, sobre ser usado por Deus, sobre ser um canal de Deus, né, como esse doulos, como esse escravo, como esse servo, isso só pode acontecer por conta da graça, só acontecer por conta daquilo que Ele fez.
por conta da obra consumada do Calvário. Não tem a ver com o mérito nosso, não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com o nosso desempenho. E a ceia é um momento onde nós lembramos daquilo que Ele fez. É isso que nós precisamos de sempre trazer à memória, aquilo que Ele fez. Como eu compartilhei antes, Satanás diariamente ele fica tentando lembrar você daquilo que você fez. Aquilo que você fez errado gera acusação e condenação. Aquilo que você fez certo vai gerar um orgulho e soberba. Então Satanás todos os dias ele fica o quê? Ele fica tentando levar você a olhar para você, aquilo que você faz, aquilo que você deixou de fazer. Mas você precisa estar convicto daquilo que Jesus Cristo fez. É mais poderoso de qualquer coisa que nós podemos fazer. Então a ceia, Jesus nos ensinou, Paulo nos ensinou, que quando nós fizermos a ceia, é em memória daquilo que Ele fez. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória daquilo que eu fiz. Fazer isso em memória da graça, em memória que eu sou perdoado. Então o momento da ceia é o momento de você lembrar daquilo que aconteceu na sua vida, por conta daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. A sua realidade espiritual é essa: você é perdoado, você é amado, você foi justificado, você é abençoado, você é santo, separado para cumprimento de um propósito. Essa é a verdade bíblica sobre você. É dessa maneira que nós precisamos de andar, é dessa maneira que nós servimos a Deus, olhando para Ele. Servimos as pessoas, mas olhando para Ele. Servimos a todos, em todo o tempo, de todas as maneiras, mas olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E como você sabe, o cálice representa o sangue e o pão representa o corpo. O sangue foi derramado em seu favor. Esse sangue, como nós falamos, nós fomos comprados por conta desse sangue. Aqui é um suco, mas representa o sangue. E esse sangue é o cálice da nova aliança. Eu e você fomos inseridos em uma aliança, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. E esta aliança, ela garante, irmãos, todas as coisas que nós necessitamos para cumprimento do propósito de Deus. Porque nós estamos em uma aliança. Quando você erra, essa aliança não é quebrada. Por quê? Porque você não foi colocado nela por algo que você fez certo. É por conta daquilo que fez. A ceia, ela representa esse compromisso de Deus. Com os homens, não, com Ele mesmo. Deus tem um compromisso consigo mesmo. E por isso Jesus Cristo foi para a cruz. E nós fomos abençoados. A ceia é o momento de nós lembrarmos que o favor de Deus está sobre nós. A ceia é o momento de você lembrar que o favor de Deus está sobre a sua vida, está sobre o seu casamento, o favor de Deus está sobre o seu trabalho, o favor de Deus está sobre a sua vida, aonde você estiver, fazendo qualquer coisa, o favor de Deus está sobre você, porque Ele provou isso na cruz do Calvário. Foi em nosso favor. Foi em nosso favor. Então isso aqui é suficiente para nós louvarmos e adorarmos o Senhor pela sua bondade que está sobre nós. Aleluia, irmãos.